Fala galerinha, Caio César aqui, mais uma vez passando para gravar essa live para vocês, para falar o que você precisa saber sobre tratamento da dor na lata, doa quem doer, baseado em ciência, baseado em evidência. Eu não sei se você está me assistindo ao vivo, se você está vendo a reprise no YouTube, ou se você está escutando o podcast lá no Spotify, na Apple Podcasts, mas essa live vai ficar para a história, porque se você entender o que eu vou falar aqui, você vai começar a ter sucesso no tratamento da dor, se você for fisioterapeuta ou estudante, e se você for um prospecto de paciente, um seguidor, você vai entender por que você deve seguir o contrassenso para ter sucesso no tratamento da dor. Beleza? Vamos nessa? Abram suas mentes aí agora, porque o que eu vou falar não é nada habitual. Vamos lá. Existem pesquisas na área de nutrição. Caio, o que é que nutrição tem a ver com dor? Você vai entender mais ou menos. Existem pesquisas na área de nutrição que foram fundamentadas através de guidelines americanos há 30, 40 anos atrás, onde se preconizava que você teria que se alimentar em uma dieta de gordura baixa, porque as pessoas começaram a morrer de doença cardiovascular, que seria um desfecho duro, um resultado final duro, vamos dizer assim. E um desfecho macio seria diminuir a placa de aterosclerose, seria diminuir aquela gordura em volta das paredes das artérias, desfecho macio e desfecho duro. O que interessa para o paciente é o seguinte: o paciente, ele quer não morrer, ele quer a longevidade. Porque se ele diminuir a gordura nas artérias, não vai impactar funcionalmente na vida dele, beleza? Então, esses estudos vêm mostrando que as pessoas que morrem por doença cardiovascular são pessoas que também têm baixa gordura na parede das artérias, aterosclerose, por exemplo. E aí, pesquisadores de Harvard começaram a mostrar para essas pessoas que se alimentavam com a dieta de gordura baixa: olha só, se eu pegar uma dieta de gordura alta e colocar para esse perfil de paciente, será que eu melhoro o desfecho macio, diminuir a placa de gordura na parede das artérias? Será que eu melhoro a mortalidade, eu diminuo a mortalidade? E aí começaram a perceber que as pessoas que se alimentavam com a dieta de gordura alta tinham menos mortalidade. E aí, ao longo da história da medicina, da fisioterapia, da saúde, da nutrição, ao longo da história da ciência, quanto mais ela foi se consolidando, cardiologistas, médicos começaram a dizer para seus pacientes que, olha, seu colesterol está alto. E seu colesterol está alto, você vai tomar aqui um remedinho para diminuir esse colesterol e sua artéria está um pouco entupida, você está com 70% dessa artéria entupida. Vamos fazer um procedimento, um cateterismo, vamos colocar um balão de stent nessa artéria para que você não tenha uma isquemia, um AVC, um infarto. E aí começaram a ver nas pesquisas que esse procedimento cirúrgico de desentupimento das artérias não prevenia mortalidade. Quando comparava quem fazia o procedimento com quem não fazia, as pessoas morriam com incidência igual. Então, começaram a ver na ciência que fazer esse procedimento cardiológico para diminuir a gordura na parede das artérias não impactava o desfecho duro, não fazia com que esse paciente não morresse no futuro, não ia prevenir essa morte. Então, os cardiologistas começaram a se bater em relação a essa informação e começaram a ver na prática clínica que realmente existem vários outros fatores multicomplexos, e esses fatores que interferem na mortalidade ou na sobrevida desse paciente, e não um único fator como a parede com uma gordura nas artérias. E aí eu gosto de falar para vocês sobre, eu quis abrir essa live falando de um exemplo totalmente fora da minha área, para que vocês começassem a entender que no tratamento da dor, a gente também precisa seguir o contrassenso. Por quê? Vejam bem, se você tem um quadro de dor na coluna, de dor no ombro, de dor no joelho, o primeiro fator que você vai buscar é um exame de imagem.
você vai no médico, geralmente ortopedista, e fala aonde está doendo. Olha, dói aqui meu cotovelo, dói aqui o meu pescoço. A maioria dos médicos, e eu diria que 90% dos médicos, não fazem o exame físico, e ao não fazer o exame físico, o que acontece? Eles prescrevem o exame de imagem sem critério, porque existem critérios para que você prescreva um exame de imagem. E aí esse exame de imagem, o paciente vai fazer o exame de imagem, quando o laudo desse exame de imagem sai, o paciente ele não espera voltar no profissional para que o profissional correlacione os achados clínicos desse paciente junto com o exame de imagem. E aí o que acontece? Esse paciente abre o laudo e começa a ler esse laudo. Esse laudo tem uma nomenclatura obsoleta. Por que obsoleta? Porque a Sociedade Americana de Radiologia, em 2016, preconizou que os radiologistas começassem a mudar um pouco as nomenclaturas e colocar observações nos laudos de exame de imagem que este achado deve ser correlacionado com o exame físico, com o exame clínico desse paciente, para detectar se há realmente essas alterações, se realmente essas alterações são clinicamente relevantes. E muitos dos radiologistas ainda não fazem isso. Porque, assim como na radiologia, na medicina, na fisioterapia também tem esse problema. Quando a ciência traz uma informação, existe um delay de cerca de 10 anos para que essa informação comece a ser praticada na íntegra. Na fisioterapia também é assim, isso não é um problema só da medicina, não. E aí quando a gente pega os estudos científicos, a gente vê que há 20 anos atrás, dor lombar e dor cervical, dor musculoesquelética, ele estava em 12º, em 8º, na lista de doenças que mais geram incapacidade ao longo da vida, ao longo dos anos. E 20 anos depois, tivemos um boom no avanço tecnológico, e esse avanço tecnológico não ajudou o meu paciente que sofre com dor musculoesquelética. Então, hoje há uma prescrição 267% maior de exames de imagem para dor musculoesquelética do que há 20 anos atrás. Hoje existem 450% mais ou menos a mais de prescrição de bloqueios e injeções epidurais na coluna dos pacientes com dor. E não está ajudando. Então em algum lugar a gente está errando aí, a gente precisa saber onde é que está errando. Então por que o tema dessa live é siga o contrassenso se você quiser tratar a dor com sucesso? Porque quando o paciente chega para você que é fisioterapeuta, ou quando você paciente vai para um fisioterapeuta e leva seus exames de imagem, se esse fisioterapeuta olhar esses exames de imagem antes de te avaliar, antes de realizar o exame físico, ele vai ficar completamente desnorteado e se guiando por aquele exame de imagem. E muitas vezes alguns fisioterapeutas têm medo de testar o paciente por causa daquelas alterações de exame de imagem. Então eu vou te passar um caso de um paciente que eu atendi essa semana, uma paciente de 67 anos que chegou com um quadro de dor lombar mais dor nas pernas. Quando eu falo perna, eu falo abaixo do joelho, tá? Do quadril até o joelho é coxa e do joelho até o tornozelo é perna. E essa paciente, 67 anos, sedentária, dor lombar e dor nas duas pernas. Fazendo compras no supermercado, fica apoiada no carrinho do supermercado para parar de sentir dor. Toda vez que a dor pega, ela tem que sentar para a dor passar. Essa é uma apresentação clínica de uma estenose. Estenose de canal lombar. É uma patologia específica que gera uma dor específica na coluna, mais uma dor nas pernas. Só que essa dor, lembra do início da live, eu falei para vocês sobre desfecho duro e desfecho macio. Resultado final é concreto e resultado final maleável, vamos dizer assim. O resultado final concreto para essa paciente é voltar a caminhar sem dor nas pernas. O resultado maleável para ela é aumentar a força da coluna lombar. Então o fisioterapeuta, ele geralmente acha que a paciente está com fraqueza muscular e começa a colocar um programa de fortalecimento para essa paciente.
Fisioterapeuta, eu tenho um disclaimer aqui para você. O paciente com dor de coluna, ele já tem hiperatividade muscular. Você não deve colocar ele para fortalecer core, para fazer prancha, para fazer ponte, para fazer prancha lateral. Essas coisas de fortalecimento é para quem tem fraqueza. O paciente é capaz de ficar na ponta do pé, é capaz de ficar nos calcanhares. O teste dos miótomos de quadril, L1, L2, L3, L4, extensores de joelho, flexores de joelho, ele é positivo, o paciente vence a gravidade, o paciente não tem fraqueza. Então sua conduta de fortalecimento, ela é completamente aleatória, generalista, e você não vai ter uma efetividade, um resultado rápido e duradouro para esse perfil de paciente. Aí o fisioterapeuta acha também que essa paciente ela precisa de alongamento, porque ele foi criado numa cultura de pilates, numa cultura de RPG. Ele fala que essa paciente precisa melhorar a postura, porque ele foi criado numa cultura de RPG. Ele fala que o paciente precisa de alongamento porque ele foi criado numa cultura de pilates. Mas olha só, melhorar a postura é um conceito social e estético. Se você não tem uma escoliose provocativa de dor, ainda assim não são todas as escolioses, só aquelas que têm mais que 30 graus de ângulo de Kolbe podem ter um comprometimento respiratório. Algumas, mesmo com angulação severa, não tem dor. Escoliose e dor não tem uma relação direta. Caio, como assim? O que é que você está falando? Eu estou falando para você o seguinte: toda vez que você vê um incêndio, vai ter bombeiro lá. Quer dizer que a causa do incêndio é o bombeiro? Não. Quer dizer que é uma associação entre incêndio e bombeiros. São dois eventos ocorrendo de forma simultânea. Isso é uma relação de associação, não de causa e efeito. Não quer dizer que o paciente tem escoliose, ele vai ter dor. Não quer dizer que o paciente tem uma dor de coluna, ele vai ter que melhorar a postura. Uma coisa é você ter uma hipercifose, uma protusão de cabeça, um rolamento anterior do ombro e não sentir nada. Outra coisa é você sentir dor. Quando você trata a dor, você percebe que a dor sumiu e o paciente continua com aquele padrão. Porque postura, a definição de postura, é a posição mais confortável possível do paciente, com o mínimo gasto energético para realizar suas atividades. Então, se o paciente tem uma postura confortável assim, deixa a postura do paciente em paz. Porque se você falar para ele que ele tem que corrigir a postura, ele vai disparar um gatilho no cérebro dele chamado hipervigilância e vai ficar se autocorrigindo. Se você falar para ele que ele precisa de alongamento, ele vai disparar um gatilho de hipervigilância e vai falar: caramba, eu sou todo tenso, eu tenho esse problema porque eu sou tenso. Mais uma vez ele vai estar estabelecendo uma relação de causa e efeito, e essas relações de causa e efeito são pobres de acordo com a ciência. Então, pessoal, a depender de como esse fisioterapeuta foi criado na sua carreira acadêmica, na sua carreira profissional, ele vai ter vieses de interpretação do exame físico. E alongamento, fisioterapeuta, a única indicação de alongamento é encurtamento. Ah, Caio, mas o paciente chega no meu consultório, perdão, o paciente chega na minha clínica, eu boto o paciente para dobrar o tronco e alcançar os pés, ele não consegue alcançar, ele só chega até o joelho. Olha o insight. Como é que você sabe que o bloqueio de flexão de tronco do seu paciente com dor nas costas é miofacial, é encurtamento para você prescrever alongamento, é um bloqueio articular, é um problema neural? Como é que você diferencia isso? Você assume intuitivamente que é alongamento e trata o paciente com alongamento. Alonga o tronco, alonga isquiotibial, alonga quadríceps e o paciente não melhora da dor. Porque alongamento não é tratamento da dor. Alongamento é mais uma atividade física. E alongamento só se trata de tratamento quando o paciente tem um problema de encurtamento. Por exemplo, eu tenho um paciente que é triatleta, que ele teve que fazer uma cirurgia quando bebê de alongamento do tendão calcâneo, porque ele nasceu com uma espécie de contratura no tendão calcâneo. Então, para
Para esse paciente, o agachar dele, o calcanhar desse paciente sai do chão quando ele agacha, porque ele tem muita restrição naqueles tecidos do calcânio. Você melhora uma contratura de nascença, a gente não melhora a contratura, a gente melhora a elasticidade dos músculos em volta da contratura, para que esse paciente ele comece a compensar com mais flexibilidade em outros tecidos. Hoje esse paciente, depois de um programa de 8 semanas de tratamento, com alongamento, porque o problema dele era encurtamento, esse paciente consegue agachar sem tirar o calcanhar do chão, sem essa compensação. Então os quadris dele tem menos sobrecarga, os joelhos dele tem menos sobrecarga, a lombar dele tem menos sobrecarga por causa disso. Você não pode simplesmente assumir o senso comum como verdade. O paciente está com dor, vai no médico, faz um exame de imagem. Enquanto aguarda o resultado, toma o remédio que o médico pediu. Se tiver uma crise, vai na emergência, toma injeção. Se a crise for muito intensa, faz tomografia, faz ressonância na emergência mesmo. Até esperar o laudo, quando vem o laudo, ele em vez de levar para o médico ou para o fisioterapeuta para interpretar aquele laudo junto com o exame físico, ele já abre e lê o laudo. Aí encontra espondilodiscoartrose, degeneração, abaulamento, protusão, um bocado de nome feio. Aí o cérebro dele, entra em alerta, entra em hipervigilância. Caramba, minha coluna está degenerada. É melhor parar a academia aqui, viu? É melhor parar de correr. É melhor parar de fazer as tarefas de casa. Não vou subir escada não, porque toda vez que eu subo escada dói muito. E o paciente começa a ficar limitado. Então, quando passou essas 2 décadas, atualmente, a dor lombar saiu de 12º, a dor cervical saiu de 8º, dor lombar foi para 1º lugar e dor cervical foi para 2º lugar. Isso é um ranking chamado Global Burden of Disease, que é um estudo do The Lancet, uma das maiores revistas do mundo, onde ele ranqueia entre diversas doenças, como doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes, hipertensão e por aí vai. Qual dessas doenças geram mais anos vividos com incapacidade no meu paciente? Então, apesar desse avanço na tecnologia, como eu citei aqui, o paciente com dor nas costas, com dor musculoesquelética em geral, ele continua vivendo mal e com mais incapacidade. Se você pegar, tem um estudo no Rio de Janeiro de um dos pesquisadores da Uniswan, do mestrado, ele analisou o índice de afastamento do trabalho e de aposentadoria, afastamento por INSS no estado do Rio de Janeiro, e 78% das pessoas afastadas foram por causa de dor musculoesquelética crônica na lombar ou na cervical. Olha que louco! Será que se informações como essa chegassem a essa população, será que essa população iria evitar afastamento laboral? Porque não é só se afastar do trabalho. A pessoa se afasta do trabalho, a relação social é quebrada com os colegas. A rotina muda. Esse paciente tem alta tendência à depressão por não se sentir útil à sociedade. E aí a gente gera um efeito cascata que começa a gerar cada vez mais problemas. Aí olha só o ciclo vicioso desse paciente. Ele afastou por causa de dor de coluna. Nesse afastamento, ele diminuiu a interação social, participação. Essa diminuição de interação social gerou um processo de tristeza que culminou em um processo de depressão. E aí o senso comum, em vez dele ir para o psicólogo, seguir o contrassenso, ele vai no psiquiatra. No psiquiatra, ele entra num tarja preta, no antidepressivo e no ansiolítico. O antidepressivo e o ansiolítico vão lá no eixo hipotalâmico, hipofisário e intestinal e desregulam esse eixo, fazendo com que o paciente fique mais constipado. Ele defeca menos, tudo que ele ingere, ele excreta menos. E ao excretar menos, esse desequilíbrio do eixo pituitário vai fazer com que a produção de serotonina, super importante no combate à depressão, seja prejudicada. E aí ele entra num ciclo de mais depressão e mais inatividade e mais incapacidade. Por causa desse ciclo, ele sente mais dor, porque a função cerebral já foi alterada com o consumo dessas medicações a médio e longo prazo.
E quando a função cerebral ela é alterada, o paciente percebe muito mais dor do que o habitual. Então, deixa eu te falar uma verdade que pode doer. A indústria não está aqui para te promover saúde. A indústria está aqui para te promover doença. Porque a indústria ganha dinheiro com a promoção de doenças. Existe uma cultura de doenças. Se a gente for nas evidências científicas, a gente vai ver que não há suporte para os meses coloridos. Por exemplo, Outubro Rosa, mês de conscientização ao câncer de mama. Lembra, o tema dessa live é siga o contrassenso se você quiser tratar a dor. Então tudo que eu vou falar vai bater de frente com suas crenças de uma forma que você vai me xingar aí do outro lado da câmera. Você vai me chamar de louco, e é isso que eu quero, que você me chame de louco. Eu não quero que você acredite em nada do que você fala, do que eu falo. Eu quero que você teste isso na sua vida. E se for bom, você vai passar a decidir se acredita ou não. Esse mês de conscientização de Outubro Rosa é maravilhoso para conscientizar as pessoas sobre a prevenção do câncer de mama. Mas deixa eu te falar, quando você faz um rastreamento de doença, você está pegando pessoas saudáveis e transformando em doentes. Existem estudos cadavéricos realizados na USP, onde a gente tem cadáveres com 2 décadas de diferença no óbito que descobriram um câncer, e cadáveres com 2 décadas a menos no óbito o contrário. A pessoa descobriu um câncer, entrou em um processo de medo, depressão, ansiedade, quimioterapia, imunidade cai e leva a óbito. Esse processo da descoberta até o câncer até o óbito leva mais ou menos 5 anos. E aí, nesse estudo, né? E aí, quando você foi fazer autópsias, quando os pesquisadores foram fazer autópsias nas pessoas que morreram com 2 décadas a mais, por exemplo, comparando 60 anos com 80 anos, as pessoas que morreram com 80 anos não tiveram diagnóstico de câncer, mas na autópsia foi descoberto que elas tinham câncer. O fato de não saber sobre aquela descoberta prolongou, parece, isso não é, mais uma vez, não é relação de causa e efeito, é relação de associação, 2 eventos acontecendo simultaneamente. Essas pessoas tiveram um prolongamento da vida por não saber desse diagnóstico. Então, vamos tentar olhar por um outro prisma. Eu vou prevenir câncer rastreando o câncer, e aí quando eu for rastrear o câncer, uma pessoa que não sabia que tinha câncer de mama, era uma pessoa saudável, sem nenhum impacto, autoexame, não encontrava nódulo nenhum, mas fez uma mamografia, fez uma radiografia, fez um exame de imagem, achou um nódulo pequeno, decidiram fazer punção, fazer biópsia, encontraram um câncer, e a capacidade de prevenir o desfecho duro até a morte é muito pequeno nessa população. Ou seja, você rastreia um número infinito de pessoas, transforma um número infinito de pessoas saudáveis em pessoas doentes, preocupadas excessivamente com a doença, e previne de fato um número mínimo. Quer dizer, não previne um número mínimo, você evita a morte de um número mínimo de pessoas. Quando você bota no aspecto populacional, você não consegue justificar uma conduta de rastreamento. Mas, mais uma vez, a indústria não está aqui para te promover saúde. A indústria está aqui para te promover doença. Você sabe quantos bilhões de reais um programa de prevenção de câncer arrecada? Então, eu te convido a pensar por esse prisma. Não precisa assumir como verdade, não. Brunão, o tema dessa live é siga o contrassenso se você quiser ser efetivo no tratamento da dor. Vai ficar gravada, depois você pega desde o início, beleza? Então, galera, mais uma vez, só para clarear de vez para vocês. Quando a gente pega uma pessoa com entupimento de gordura na veia, com aterosclerose, essa pessoa, ela não tem mais chance de morte do que uma pessoa que não tem entupimento. Quando a gente pega os estudos científicos, as pessoas que infartaram não tinham entupimento. A maioria não tinham, eram assintomáticas e não tinham entupimento. Ou seja, nada justifica o procedimento cirúrgico de desentupimento das artérias. Porque quando o cardiologista vai desentupir aquelas artérias ali e compara com a pessoa que não desentupiu, ele não conseguiu prevenir morte, não conseguiu mudar o desfecho duro. Então, leva isso para o tratamento da dor.
Nas evidências científicas, você fazer um exame de imagem junto com um grupo que não fez exame de imagem não melhora o tratamento, não diminui dor, não muda a intervenção do fisioterapeuta nem do médico, beleza? E não ajuda o paciente, pelo contrário, o paciente gasta mais. Tem um estudo americano que mostrou que o paciente que vai primeiro no médico fazer exame de imagem, volta no médico e depois vai para a fisioterapia, gasta $2.700 a mais do que o paciente que vai em contato direto com o fisioterapeuta. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você ir direto no fisioterapeuta é seguir o contrassenso, porque o senso comum manda você rodar no sistema, gastar demais, encontrar diagnósticos, rastrear diagnósticos, para você ficar excessivamente preocupado e gastar demais com serviços de saúde. Como isso vai servir para o fisioterapeuta? O fisioterapeuta ele não pode mais pensar que um tratamento de dor se baseia em corrigir postura. Um tratamento da dor não se baseia em fazer alongamento. Um tratamento da dor não se baseia em fazer fortalecimento. A maioria das pessoas com dor nas costas, com dor musculoesquelética, não tem fraqueza. E eu não estou falando nem de testes específicos, eu estou falando de exame muscular manual, de dividir a força do paciente em grau 1, grau 2, grau 3, vencendo a gravidade, grau 4 e grau 5. Todos os pacientes... Olha só, eu lembro, ano passado a gente atendeu 629 pessoas. Eu lembro de 2 pessoas que tinham perda de força. Drop foot, pé caído, não conseguia levar o tibial anterior. Compressão real por hérnia de disco, dor nas costas irradiada na perna com drop foot. Não conseguia ficar no calcanhar, não conseguia ficar na ponta do pé, sensibilidade completamente alterada, beleza? Hiperreflexia, peguei o martelinho, joguei no tendão patelar, joguei no tendão aquileu, hiperreflexia, e esse paciente foi indicado para um ortopedista, um amigo nosso. Esse paciente foi operado e esse paciente vive bem, faz boxe, pratica corrida atualmente. Então, e tem outra paciente que eu tive ano passado também. Então, de 629 pessoas, 2 eu encaminhei para o ortopedista para procedimento cirúrgico. Dessas outras, de todas as outras pessoas, nenhuma tinha perda de força, nenhuma tinha encurtamento, nenhum eu precisei corrigir postura. Ou seja, se você, nada contra, Pilates é maravilhoso, nada contra, RPG é maravilhoso, nada contra você acordar com a aula de Hatha Yoga, com a aula de super alongamento, é maravilhoso. Mas qual é o desfecho que muda no paciente? Bem-estar. Se o paciente está com bem-estar legal, ok, 100%, esse paciente vive melhor, com certeza. Mas esse é um grupo de pessoas que não é o grupo que tem dor. O grupo que tem dor não é afetado por essas intervenções. Ele não tem fraqueza para você fortalecer, não tem encurtamento para você alongar. Ele não precisa de correção de postura. Semana passada eu atendi uma paciente de 16 anos. Ela tem escoliose. Ela não sente dor. Eu avaliei todos os movimentos da coluna dela, cervicais, torácicos, lombares, e avaliei quadril. Sempre faço essas 4 avaliações no paciente com dor. Eu não encontrei nenhuma perda de movimento em amplitude final. Eu não encontrei DDM, dor durante o movimento, DFM, dor final do movimento. Eu não encontrei rigidez. No teste de hipomobilidades, eu não encontrei hipomobilidades. Essa paciente, ela tinha vergonha de colocar um biquíni e ir para a praia. Essa paciente precisa de correção postural. Você consegue entender que isso não é uma queixa clínica, é uma queixa estética, que sim pode vir a se tornar uma queixa clínica, porque se a gente perpetuar esse comportamento de evitação, de isolamento social, essa paciente tem uma forte tendência a gerar uma depressão daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, ela pode ter uma queixa clínica, mas nesse momento a queixa dela era estética. O que é que eu fiz? Mandei para o Escoliose Brasil. Aqui em Salvador tem o Lúcio Dias, aqui em Salvador tem o Paulo Lessa. Eles fazem a correção da escoliose, se essa correção for possível. Então, a gente, como fisioterapeutas, nós temos que trabalhar a necessidade do paciente. Não é porque o paciente chegou para você com encaminhamento médico,
achando que a hérnia de disco é que causa dor, que o médico mandou alongar isquiotibial, fortalecer quadríceps, fortalecer core, que você vai fazer o que o médico falou. De jeito nenhum. As pesquisas têm mostrado que as pessoas com dor nas costas já têm hiperatividade do core. Como é que você vai ativar mais uma coisa que já é característico da pessoa com dor? As pessoas com dor nas costas, geralmente, algumas dessas pessoas têm tensão neural adversa. Se ela levar a perna reta, vai gritar porque alguma coisa está gerando um entrapment, um aprisionamento do nervo ciático em seu trajeto, por exemplo, ou do nervo femoral, ou do obturatório, ou do cutâneo lateral femoral. Então, alongar o isquiotibial, como o médico recomendou nesse perfil de paciente, pode ser contraindicado. Te digo mais, pode ser iatrogênico. Você pode prejudicar o paciente porque está prescrevendo um alongamento para esse paciente. Então, os meus colegas médicos, quando me encaminham pacientes, eles já sabem. Por quê? Quando eu peço para o paciente voltar no médico, eu faço um relatório para o médico e peço para o paciente entregar. E esses médicos, eles já, pelo menos os de lá do hospital que me encaminham, eles já sabem que quando encaminham para mim, eles pedem a minha avaliação. E quando eu encontro casos, por exemplo, de radiculopatias que não respondem mecanicamente, eu não posso dar o diagnóstico para o paciente, porque eu não sou médico. Quem dá diagnóstico médico, quem dá diagnóstico clínico é médico. O meu diagnóstico é baseado nos distúrbios do movimento. Então eu falo para o paciente que o problema dele não é mecânico, tem um fator biopsicossocial e precisa ser investigado por um médico. E aí, um psicólogo também vai ajudar ele porque ele tem algum fator emocional, de depressão, tristeza, preocupação, ansiedade, estresse, privação do sono, por aí vai. E aí, eu já ligo para esse médico ou mando o WhatsApp, tô suspeitando de uma radiculopatia aí. E os médicos falam comigo, olha, Caio, caramba, você é retado mesmo, viu? É isso mesmo, já encaminhei para bloqueio a paciente. Deve voltar para você semana que vem. Então, você precisa ter esse diálogo multiprofissional, transdisciplinar, interdisciplinar, para que você tenha resultado no tratamento da dor. E isso, infelizmente, é seguir o contrassenso. Se você segue o senso comum, raramente você vai ter resultados. Você pode até ter resultado, mas demora muito. Por exemplo, eu recebi uma paciente essa semana que ela tem uma dor no cóccix. Duas grandes colegas fisioterapeutas encaminharam para mim e ela tem uma dor no cóccix. E a gente avaliou o quadro dela e nessa avaliação eu identifiquei que o problema dela poderia estar na coluna lombar. Caio, mas a lombar não dói. Por que meu problema está aqui na lombar? Porque sua coluna é toda interconectada. Sua coluna é um fio que sai da cabeça e vai até o bumbum, até o cóccix. Se eu tenho rigidez aqui em cima, eu propago hipermobilidade abaixo. Se eu tenho hipermobilidade aqui em cima, eu propago rigidez abaixo. A coluna está o tempo todo se autocorrigindo, se compensando. E quando eu avaliei essa paciente, o que ela esperava? O que a maioria dos alunos, dos fisioterapeutas esperavam? Esperavam que eu palpasse a região glútea, que eu palpasse o cóccix para ver onde dói. Ela veio com a crença de que estava inflamado. Só que veja bem, a dor dela não era constante. Ela tem uma queixa de ter que levantar das aulas a cada 40, 50 minutos, porque não suporta ficar sentado. Já comprou a bolsa para sentar, a almofada para sentar, para aliviar a pressão do cóccix, mas mesmo assim incomoda demais e por isso ela buscou tratamento. Na avaliação, a gente testou todos os movimentos da coluna lombar e adivinha o que a gente achou? Na coluna lombar, a gente tem 4 movimentos. A gente tem flexão, extensão, deslocamento lateral direito e esquerdo. Nesses 4 movimentos, 3 estavam reproduzindo a dor dela. Como é que pode? Minha dor é no cóccix, mas quando eu movo a minha coluna lombar em certas direções, minha dor no cóccix é reproduzida. Quando minha dor no cóccix é reproduzida por causa de um movimento lombar, eu bato o martelo que a lombar está envolvida no problema no cóccix da minha paciente.
Qual é um teste simples que você pode fazer com o paciente com quadros como esse? Você coloca o paciente sentado, relaxado. E o paciente sentado, relaxado, ele está em flexão lombar, ele está em flexão torácica, ele está em flexão cervical alta e ele está em flexão cervical baixa e em extensão cervical alta. Aí você pergunta, tá sentindo dor aí agora? Tô sentindo, Caio. Você vai para trás do paciente e coloca o peso nos ombros do paciente para aumentar a carga de flexão lombar. Você joga seu peso mesmo e pergunta, sua dor quando eu faço isso, aumenta, diminui ou fica igual? Ou você só está sentindo a pressão do meu peso mesmo? Não, aumenta muito, Caio, aumenta. Beleza. Agora faz o seguinte, corrige a postura, entre aspas. Que postura não tem que ser corrigida, né? Então, corrige a postura, empina o bumbum, estufa o peito. Senta nos isquios. Olha um princípio de RPG, né? Tá vendo que a gente não abandona nada, a gente só filtra, usa o que presta e descarta o que não é tão efetivo. Então, senta nos isquios, empina o bumbum, estufa o peito. Quando você faz essa postura elegante socialmente, sua dor diminui, aumenta ou fica igual? Não, diminuiu. Diminuiu quantos por cento? 40%. Caramba, se a correção da postura melhora o meu paciente, ó. Informações na lata para você, fisioterapeuta. Se a correção da postura melhora o sintoma do meu paciente, seja na coluna, seja na extremidade, seja no ombro, cotovelo, punho, a gente diz que a coluna está envolvida naquela disfunção, naquela obstrução, naquele problema mecânico. E aí você vai trabalhar nas direções que aliviam o sintoma do seu paciente. Isso é seguir o contrassenso. Quer ver outra coisa que segue o contrassenso, que você vai gostar de saber aqui agora? Quando eu não tinha experiência profissional, quando eu saí aí nos meus 2 primeiros anos de formado, eu colocava movimentos para o meu paciente fazer, por exemplo, um agachamento, beleza? Eu pedia para esse paciente fazer um agachamento e o paciente falou, quando eu chego aqui dói, não posso descer muito não. Eu, quando você chega aonde dói? Quando eu chego aqui a 90 graus começa a doer. Eu, tá bom, então faz até antes. Ou seja, a articulação quando chega a 90 graus doía e eu pedia para o paciente não fazer mais até 90 para não sentir dor durante o exercício. Só que quando a experiência profissional vai chegando, você vai vendo que se eu tenho uma articulação rígida e eu movo ela, vai doer durante. E você vai aprender que durante o movimento, doer não tem problema nenhum. Porque o paciente não tem uma dor inflamatória, a dor dela é intermitente. O que quer dizer uma dor intermitente, Caio? A dor intermitente é uma dor que vai e volta. Mas dói a maior parte do tempo. Varia com posição ou movimento. Quando eu estou deitado não dói, é intermitente. Hoje, de ontem para hoje, essas 24 horas que passaram, você teve nem sequer por 1 minuto sem dor? Não. Acho que de tarde, quando eu estava trabalhando, quando eu estava no almoço, eu não estava sentindo dor, não, eu lembro. Ou seja, se a paciente por 1 minuto do seu dia não tiver dor, essa dor não é de característica inflamatória. Porque uma dor inflamatória dói 24 horas. Não varia com movimento, não varia com posição. A gente está com a articulação edemaciada, com tecido com exudato inflamatório, hematoma, diminuição de espaço intraarticular. A paciente vai sentir dor e não vai variar com posição. Então, quando a dor é intermitente, a gente tem que pensar, a gente precisa levar aquele movimento de agachamento até o final. E aí, olha só o raciocínio. Se a paciente sente dor quando chega a 90 graus, por que eu, fisioterapeuta, no meu paciente com dor no joelho, por exemplo, quadril, tornozelo, vou dizer para essa paciente não descer mais? Me falta conhecimento, me falta experiência. Porque se o pico de torque da articulação do joelho é em 90 graus, é onde as maiores forças de cisalhamento no joelho ocorrem a 90 graus de agachamento, a paciente sente dor, ela tem que descer mais. Porque quando ela desce além de 90 graus, o pico de torque começa a se dissipar, as cargas compressivas intraarticulares começam a diminuir. Então, por que a paciente sente dor até 90 ela não vai descer mais?
A dor é 90 é pico de torque. Quando ela desce mais que 90, essa dor tem que diminuir. Então, essa paciente precisa fazer o movimento até a amplitude final. Se ela não levar a articulação até a amplitude final, ela vai ficar assim, ó, com a articulação rígida. Vai se instaurar uma alteração morfofuncional naquela articulação. O que é isso, Caio? A articulação altera a forma. Sabe quando você faz o exame de imagem e vê um bocado de osteófito marginal? Vê um bocado de achatamento nos corpos vertebrais? Você vê espículas ósseas nos côndilos femorais, nos platôs tibiais? Aquilo ali é uma alteração morfofuncional por desuso. Eu desafio você a pegar sua mãe, a pegar sua avó aí e dobrar o dedo dela até o final da amplitude de movimento. Eu desafio, porque o envelhecimento gera alteração da morfofuncional na articulação e o paciente vai tendo rigidez, até um ponto que essa rigidez não é mais mole, é uma rigidez dura, é o que a gente chama de end feel. A sensação final do movimento não é mais macia, não é elástica, ela é rígida, é como se fosse contato osso com osso. Aquela paciente não vai ganhar mais amplitude final. E eu tô te dando o exemplo do dedo aí, para você assumir esse exemplo do dedo para todas as articulações. Joelho, tornozelo, quadril, coluna. Olha só, segue o contrassenso. Graças a Deus eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse dom, eu sou fisioterapeuta, dou graças a Deus por isso. Mas hoje eu acordei com a dor no pé absurda, uma dor naquela região onde gera mal perfurante plantar. Não sei se você já ouviu falar sobre esse diagnóstico. É uma dor ali entre o terceiro e o quarto metatarso do meu pé direito. Acordei, pisei no chão, senti uma dor excruciante, falei, rapaz, não vou correr hoje. Que negócio é esse? Muita dor. Se eu não tivesse esse conhecimento que a fisioterapia me proporcionou, o que o senso comum faria para eu tratar essa dor? Me mandaria para uma emergência, porque eu não ia conseguir consulta eletiva com ortopedista, especialista em pé, hoje. Eu não ia conseguir. Então o senso comum ia mandar eu ir para emergência. Eu ia para emergência com dor no pé, ia tomar remédio, ia tomar injeção. Se tivesse doendo muito, eu ia fazer um exame de imagem lá. E aí eu tenho 31 anos. Se você pegar homens de 31 anos e meter ressonância magnética no pé desses homens, os homens que têm dor e os homens que não têm dor têm a mesma alteração, a mesma prevalência de alterações na imagem. Há uma grande chance dessa população ter um diagnóstico de imagem de esporão calcâneo, de fascite plantar, de mal perfurante plantar, de neuroma de Morton. Aí você, como fisioterapeuta, tem que pensar, será que esse diagnóstico é falso ou verdadeiro? Porque muitos são falsos diagnósticos. E aí o conhecimento que eu tenho de fisioterapia me fez raciocinar. Olha só, eu vou testar a amplitude do movimento do meu tornozelo, da minha articulação tibiotársica, da articulação de Chopard. Comecei a testar as 3 articulações e aí comecei a perceber que eu estava com uma perda de inversão no pé direito. Eu testei o pé esquerdo e o direito, o esquerdo fazia inversão total e o direito chegava até aqui. Que danado, rapaz. Eu apareci com a dor e apareci com a perda de movimento. Será que é uma obstrução no meu pé? Como é que eu faço para ganhar essa inversão? Aí eu comecei a ajoelhar e forçar a dorsiflexão repetida na amplitude final. Fiz dorsiflexão repetida na amplitude final, fiz ponta do pé e a dor no pé sumiu hoje mesmo. O que é que eu fiz para ter resolução no meu tratamento da dor do meu pé de hoje? Eu segui o contrassenso. Então por isso o tema dessa live é siga o contrassenso se você quiser tratar dor. Você tem que questionar tudo que o sistema te mostra. Porque se você ficar refém do sistema, você pode até ter resultado, mas você vai demorar muito. Se chegar, como por exemplo essa paciente com dor no cóccix, por exemplo, se chegar para você uma paciente com esse perfil que já fez 30 sessões de fisioterapia, já tomou remédio, tem paciente que chega para mim tendo feito 60 sessões, 3 anos de fisioterapia,
paciente que leva bolinho pro fisioterapeuta. Você quer ser esse fisioterapeuta que recebe bolinho das vovozinhas? Nada de errado com isso. Ou você quer ser o fisioterapeuta que a vovozinha chegou pra você, caramba, tava com essa dor há 3 anos. Fui lá, ele fez 3 atendimentos e me melhorou. Ele fez 6 atendimentos e me melhorou. Caramba, já tinha feito 60 sessões. Que diacho é isso? Você prefere receber o bolo da vovozinha ou ter esse reconhecimento por gerar um resultado rápido e duradouro? Então é preciso seguir o contrassenso se quiser ter resultado no tratamento da dor. Beleza, galerinha? Vocês têm dúvidas sobre essa live de hoje? Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram me fazer e nunca fizeram? Se tiver, joga aí nos comentários. Quando eu terminar essa live, eu vou deixar uma caixinha de diálogo aqui nos meus stories para você mandar sua pergunta e eu responder em vídeo, tá? Vou deixar 24 horas aí nos stories. Se você tiver vergonha de me perguntar aqui ao vivo, apesar de só ter 4 pessoas, você me pergunta na caixinha que a gente faz o máximo para responder, beleza? Essa live é uma live de aquecimento para vocês. Estamos às vésperas do nosso evento online, que é a Jornada do Expert, onde eu vou te dar 20 aulas seguidas de segunda a sexta durante 4 semanas, para que você tape o gap entre a avaliação musculoesquelética e a seleção das intervenções no tratamento da dor. Para que você saiba cobrar um valor justo pelo seu atendimento, independente do local que você trabalhe. Para que você saiba criar uma autoridade no seu mercado usando ferramentas digitais como o Instagram, como eu estou fazendo aqui agora. Para que você saiba produzir conteúdos e ter consistência, produzir linhas editoriais para que você consiga angariar clientes através das suas redes sociais. Olha, galera, a minha demanda de consultório, 99% é da rede social. 1% é indicação de pacientes que já foram pacientes, indicação de médicos de lá do hospital, 1%. A maioria esmagadora é da rede social. Então, se você não está na rede social, você não está seguindo o contrassenso. Porque qual que é o senso comum para você ter resultado no tratamento da dor? Você se forma, sai da faculdade com seu diploma, se matricula numa pós-graduação se você tiver uma condição financeira legalzinha, faz um curso de Pilates, faz um curso de RPG, ajoelha e reza para o cliente bater na sua porta. Esse é o famoso marketing de esperança, não é o marketing de resultado. Então, o marketing de resultado te ensina a gerar gatilhos mentais de autoridade, de familiaridade. Te ensina a gerar gatilhos mentais de prova social. O que você acha de um paciente chegar para você, o paciente para chegar até você, ele ouviu falar que existe uma, vamos lá, Camila deu um legalzinho aí, existe uma Cami Lacerda, pronto, Cami Lacerda, eu tô com uma dor de cabeça retada aqui, eu ouvi falar que tem um profissional que trata enxaqueca, o nome dela é Cami Lacerda, eu ouvi falar, eu tenho que ir nessa profissional, você acha que eu vou de cara? Por exemplo, eu tenho uma bisavó de 97 anos. Ela precisa de um profissional para tratar uma artrose no pé, como ela me diz, né? Ela tem uma dorzinha no pé danada. Ela precisa de um profissional para tratar uma artrose no pé. Aí me indicaram Cami Lacerda. Você acha que eu vou dar meu maior tesouro, minha bisavó, para qualquer profissional? Me indicaram Cami Lacerda, eu vou mandar para Cami Lacerda assim? Não, eu vou procurar saber quem é Cami Lacerda, beleza? Eu vou chegar e vou procurar o Instagram dela para ver quem é ela. Aí vou achar o Instagram, tô dando um exemplo, tá? Não olhei seu Instagram não, tá, Camila? Vou olhar o Instagram de Camila, o Instagram dela tá fechado, com a foto porreta no perfil, não vejo nada profissional, só vejo o Instagram fechado. Aí eu vou no Google, eu não encontro o nome dela numa página profissional do Google. Aí eu vou no YouTube, eu não encontro um canal dela. Aí se eu for um pouquinho mais sagaz, eu vou abrir a plataforma Lattes e vou procurar o nome dela. E vou procurar a cidade dela.
Vou botar Camila Lacerda, Salvador, fisioterapeuta, tratamento de enxaqueca. Eu não acho o nome dela lá. Só que aí, apareceu aí, por exemplo, deixa eu ver quem tá aí. Apareceu aí Tairone Cabral. Bora, Tairone. Obrigado pela audiência aí. Tairone Cabral. Aí me indicaram para tratar a enxaqueca de minha vovozinha, Tairone Cabral. Aí eu vou ver quem é esse Tairone Cabral. Aí acho ele no Instagram. O perfil dele é aberto. Eu encontro um bocado de vídeos no perfil dele. Um bocado de posts. E coincidentemente, pela minha curiosidade de bisneto, eu vou olhar um post sobre enxaqueca. Ele escrevendo ali em texto um post sobre enxaqueca. Um post muito conciso, muito coerente, dando uma visão diferenciada dos tratamentos habituais. Porque qual que é o senso comum para o tratamento da enxaqueca de minha vovó? O senso comum é antidepressivo, ansiolítico, codeína, analgésicos de amplo espectro para tratar a dor dela. E eu não quero que uma vovozinha de 97 anos tenha uma sobrecarga hepática porque está tomando muito remédio. Tem pacientes que chegam lá e se impressionam com a pergunta simples da minha avaliação: quantos comprimidos por dia você toma? Caio, como assim? Não precisa dizer o nome não, só quantos comprimidos? Ah, não tomo remédio não, então eu tomo só vitamina. Pode dizer vitamina? Aí os pacientes tomam 10, 15 comprimidos por dia. Será que o fígado deles não tem uma alteração? E será que há uma interconexão entre fígado, sistema somatovisceral e sistema músculo-esquelético? Isso é seguir o contrassenso, pensar fora da caixa. E aí o Instagram do Tairone tem um post sobre enxaqueca. E o Instagram do Tairone tem um vídeo sobre enxaqueca. E no Instagram do Tairone tem ele fazendo uma técnica para enxaqueca em uma idosa. Eu falei, cara, esse cara é bom. Esse cara escreve bem, esse cara produz conteúdo, faz um vídeo, tem um poder de persuasão boa no vídeo dele. Aparentemente ele sabe o que ele está falando. E ele mostrou essa técnica aqui, mostrou um resultado legal numa paciente que tem um perfil aproximado de minha avó, porque a idosa também tem dor de cabeça também. A técnica que ele mostrou no vídeo é para dor de cabeça. Você acha que eu vou levar minha avó na Camila ou no Tairone? Então o Instagram, ele é sua vitrine. Não existe mais espaço para o marketing de esperança. Não existe mais espaço para medo de conselho. Não existe mais espaço para você ter desconhecimento sobre o que pode e o que não pode. Não existe mais tempo para você, ó, seu melhor ativo é o tempo, para você não saber o que está escrito no código de ética. Para você ouvir alguém falar sobre o código de ética, assumir aquilo como dogma verdade e pronto, não, alguém falou, é alguém que está dentro do conselho falou que é assim, pronto, beleza. Aí você simplesmente desiste. Não, você vai lá no código. Eu já li o código de ética umas 20 vezes. Umas 20 vezes. E eu tenho um de cor aqui para você, o artigo 32, item 3. E eu convido você a procurar, assim que sair dessa live, e ler o artigo 32, item 3. Interprete o artigo. Leia todos os artigos do código. Interprete o código como um todo e interprete o artigo. Se você tiver autorização do seu paciente, a imagem é do seu paciente. A imagem não é do conselho. Você não está ferindo a ética por estar fazendo marketing com integridade num paciente que você deu resultado, que está grato pelo seu serviço e te indicando para a família toda. Então, eu não espero que você pegue isso que eu estou falando aqui agora e assuma como verdade e mude sua filosofia se você tem medo de conselho, se você tem medo de processo, se você acha que é antiético. Eu não espero que você mude de opinião. Eu só estou te dando um outro prisma para você enxergar. Então, sempre lembre de uma coisa. Uma história tem dois lados. E se você quiser ter sucesso, infelizmente, você precisa seguir o contrassenso. Pare e raciocínio. Todos os profissionais no qual você acha que é referência, em algum aspecto da sua carreira profissional, estão seguindo o contrassenso. Verdade ou não? Eles são o ponto fora da curva. Eles são o destaque profissional que precisa ser apedrejado por alguns, conquistar haters de algumas pessoas, de alguns colegas, ser acusado de diversas coisas. Então, pare e pense.
O hater ele só aparece na sua vida profissional se você estiver fazendo uma coisa tão fora da curva, mas tão fora da curva, que tire totalmente ele da zona de conforto e ele não tem inteligência o suficiente para modelar o que você está fazendo e pensar, olha, se ele pode, eu também posso. Ele precisa te apedrejar para tentar fazer você voltar ao patamar dele. E infelizmente eles não conseguem. E aí qual é o seu novo desafio? Transformar seu hater em fã. Transformar quem te processou em aluno seu, em aluno dos seus cursos. Transformar quem te processou, quem está dentro do conselho, em um tomador do seu serviço de consultoria. Transformar hater em fã. Isso é o seu contrassenso. Se você pegar o meu YouTube aí e destrinchar os comentários, você vai ver algumas pessoas falando que era mentira o tratamento. E essas mesmas pessoas nos vídeos mais atuais me elogiando o profissional que está lá fora da curva, falando que não acreditava no que estava falando, mas que agora viu porque eu tinha mostrado uma técnica a um paciente, porque tinha visto a pesquisa de satisfação do paciente no Google e agora eles acreditam. Então, se você quiser, meu amigo físio, minha amiga físio, ter sucesso, você infelizmente tem que seguir o contrassenso. Eu te convido a seguir o contrassenso junto comigo nessa jornada do Expert, que vai começar nos dias 2 a 27 de novembro, beleza? Então, se você quiser se inscrever, clique no link do meu perfil, vá lá, Jornada do Expert, deixe o seu e-mail, volte lá no seu e-mail, confirme que você não é um robô, porque tecnologia tem dessas, e você vai receber o link de todas as aulas ao vivo, que não serão abertas aqui como essa. Também não ficarão gravadas aqui como essa. Então, nela, mais uma vez, eu vou te mostrar como selecionar melhor as suas intervenções, para que você seja um sniper. Eu tenho 3 minutos para falar isso aqui para você, que no Stories de hoje, eu mostrei um caso de um paciente com dor no epicôndilo lateral. Toda vez que ele fazia supinação, ele provocava muita dor. E ele tem essa dor há 6 anos. Ele já tomou remédio, ele já tomou injeções, ele já tomou bloqueios, todos os tratamentos médicos. Ele tem viés de bandeira preta, porque tem mãe fisioterapeuta, tem pai médico, tem parente na área da saúde, que instalou crenças profissionais sobre o problema dele, dizendo que era inflamação. E a gente sabe, né? O processo de reparo tecidual depois de um processo inflamatório, em pessoas saudáveis, sem doença reumática sistêmica, dura 21 dias, dura 3 semanas. Com 21 dias, a fase de remodelação, de cicatrização, está bem consolidada e o tecido não é mais explicação para dor. Como é que ele tem uma dor no cotovelo há 6 anos e o problema é inflamação? A dor dele não é constante, é intermitente. É quando ele gira o volante do carro, é quando ele roda a maçaneta da porta para abrir, é quando ele destranca uma chave na fechadura, quando ele faz a supinação, quando ele faz o supino. E aí eu mostrei nos stories hoje, o que eu mostrei? Eu coletando as referências dolorosas dele, pedindo para ele mostrar tudo que fazia doer. E aí eu fiz uma bateria de testes de movimento e encontrei isso aqui, ó. Toda vez que o paciente faz isso, ele melhora da dor no cotovelo. Caio, como você sabe que é a coluna que não é a extremidade? Porque no teste de movimento do cotovelo dele, ele tem extensão total com endifio duro, ele tem flexão com pressão extra com endifio mole nos 2 braços. Ele tem dor no cotovelo, não teve trauma, história de dor há mais de 6 anos, e ele não tem perda de movimento no cotovelo. Então eu descarto o cotovelo como fonte do sintoma. Eu fiz todos os testes de ombro dele, eu fiz flexão, extensão, adução horizontal, adução, abdução, rotação externa, rotação interna, pegar no sutiã. Pegar no sutiã é só um nome que eu dou pro movimento, tá? Até porque o paciente não usa sutiã, paciente sexo masculino. Então, eu testei todos os movimentos do ombro e não achei referência no sintoma. Mas quando eu testei o do pescoço, a retração com extensão diminuiu o sintoma dele. Eu pedi para ele repetir todos os movimentos que doíam e ele diminuiu a dor. Então, galera, a gente tem que pensar fora da caixa. Seguir o contrassenso é tratar uma dor no cotovelo mexendo no pescoço. Seguir o contrassenso é tratar uma dor no ombro mexendo no quadril.
Você já tratou uma dor no ombro mexendo no quadril? Você já resolveu uma dor no ombro do seu paciente só mexendo no quadril do paciente? Então a gente precisa seguir o contrassenso. E essa é a mensagem final do nosso vídeo, tá? Acho que chegou uma... Eita, galera, 5 segundos para o Instagram me expulsar. Até a próxima. Abraço. Eita! Caramba, não expulsou. O Instagram começou a liberar a gente fazer live com mais de 1 hora. Comemora aí, galera. Mais de 1 hora no Instagram. Beleza, o Instagram sempre me cortava como passava de 1 hora. Então vamos tentar responder essas perguntas que chegaram aqui, tá? Cadê? Aqui. Olá. Ó, beleza, Gal. Marcação de consulta é só clicar no link do meu perfil, tá bom? Clica no link do perfil e clica no link do perfil que você vai ser direcionado para a central e a Alessandra vai atender você e vai te explicar tudo, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Cadê? Grande Davi Físio, obrigado pela audiência, meu amigo. Cadê? Grande Caio Rafael, o que foi com você? Caio Rafael, grande veterinário, nosso mais recente paciente aí. O que foi com você? Fala aí. Deixa eu ver o que mais. Cristiano eu já respondi, né? Mas vamos responder aí pra galera que vai ficar vendo. Vamos lá, galera. A gente tem um curso online em andamento. A gente tem uma turma de mentoria com 15 fisioterapeutas numa comunidade fechada do Facebook. E a gente vai lançar o nosso curso online agora em dezembro. O nosso curso online tem o título Método Be Expert. Se tornar um expert no tratamento da dor. E esse curso eu vou ensinar para você um passo a passo claro, que vai durar de 3 a 4 meses, onde vai ser liberado um módulo por semana. E esse passo a passo vai te ensinar a avaliar o paciente com dor musculoesquelética. Nessa avaliação, eu vou te ensinar a pegar o diagnóstico médico desse paciente e desmembrar em diversas classificações. Essas classificações vão ser caracterizadas pela apresentação clínica do paciente e não pelo diagnóstico. E sobre cada classificação desmembrada daquele diagnóstico, eu vou te mostrar qual é o prognóstico para cada caso de dor musculoesquelética, se houver prognóstico para aquele caso. Vocês vão ter uma área dentro da Hotmart para perguntar tudo que vocês tiverem dúvida sobre o módulo, sobre a videoaula, e eu vou ter uma comunidade fechada para vocês entrarem para responder essas dúvidas em lives exclusivas para a turma, beleza? A plataforma só tem espaço para 51 alunos. Eu não acredito que a gente vai estourar não, até porque é a primeira turma do curso. Mas caso estoure, a gente vai adquirir uma outra plataforma para aumentar o número de alunos. Até um certo limite, porque eu vou ter que dar suporte para cada um deles. Então, se você está pensando em fazer esse curso comigo, se programa para dezembro, porque pode ser que a gente não consiga colocar todo mundo, porque eu tenho que dar suporte. Aí não adianta você botar você lá dentro da plataforma e não ter o tempo para tirar dúvida de você. Sobre tratamento de extremidade também, foi o que eu respondi, né, Cristiano? Eu não sou colunista, eu não sou ombrista, cotovelista, joelhista. Eu sou fisioterapeuta. E o fisioterapeuta não tem essa história da ortopedia de subespecialidade. Nada contra, é maravilhoso você se subespecializar. Mas o médico, ele abre você, ele opera você, ele precisa subespecializar naquele segmento para corrigir uma estrutura. O fisioterapeuta, ele não faz cirurgia, ele precisa entender de uma forma generalista sobre dor. Então você vira colunista, chega uma dor no ombro, com causa mecânica no ombro, o que você faz? Você não sabe o que fazer? Chega uma dor no joelho atraumática, não é uma ruptura de LCA de menisco, você não sabe o que fazer porque você é ombrista, você se especializou em ombro, então eu vou ensinar métodos científicos para tratar dor, seja ela onde for. Se o paciente vai responder, você vai entender as classificações como cada um responde, beleza? O último exemplo do seu exercício com a torta na cara.
Estou sentindo bem menos dor. Pô, que notícia boa, grande Rafael. Muito bom, viu? Mas não é só isso não. Eu não sei, não lembro o prazo que eu dei para você voltar. Você precisa voltar para fazer a correção até o final, tá? Mas segue firme com sua tarefa de casa. Show de bola, muito bom, viu? Movimento bobo, né, velho? Movimento bobo, a gente nunca imagina. A gente nunca imagina que um movimento é capaz de tratar dor. Por quê? Porque a gente segue o senso comum. E o que o senso comum fala para vocês, pessoal? O senso comum fala, olha, a dor é causada por uma patologia. Olha, a dor é causada por uma inflamação. Olha, a dor é causada por um trauma. O senso comum fala para você, a dor é falta de alongamento. A dor é fraqueza. A dor é postura errada. Né? O senso comum fala isso. Então o tema da live é especial por isso. Você precisa seguir o contrassenso. Porque dor é uma coisa multifatorial. É uma coisa complexa, multissegmentada, que interage entre várias áreas do cérebro. E um exemplo clássico que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. Um exemplo clássico é esse aqui. Eu estou num trabalhador do escritório, né? Estudo com mais de 126 mil pessoas, pesquisando fatores de risco para dor. Eu sou trabalhador de escritório e no meu ambiente de trabalho eu estou sentado com a postura adequada, né? E estou sentindo dor nas costas. Aí eu saio do meu trabalho, vou para um happy hour com meus colegas de escritório, tomo uma cervejinha, como um petisco, chego em casa, encontro meus filhos, minha esposa, sento no sofá, ligo a TV no futebol e eu tô sentado com a postura relativamente adequada no sofá assistindo futebol e eu não tô com dor nas costas. Você entende que se você tá vendo só isso aqui, ó, você tá vendo só isso aqui, bota bem perto da câmera. Quando você vê só isso aqui, é difícil de você entender que isso aqui é meu dedo. Quando você vê isso aqui, ainda é difícil de você entender que isso aqui é minha mão. Quando você vê isso aqui, é difícil de você entender que por trás disso tem uma pessoa. Quando você me vê aqui, é difícil de você enxergar a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, o meu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ver o contexto do paciente. Se o paciente acha que a dor dele é postural, ele está sentado no trabalho com um ambiente diferente, uma socialização diferente, demandas diferentes, está sentindo dor sentado, quando você chega em casa com sua família, no seu lar, no seu reconforto, e está sentado no sofá assistindo futebol, na mesma posição do trabalho, e você não tem dor, o que explica isso? A gente mudou o contexto. Você entende por que as interações sociais, os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos amorosos, as condições profissionais, as condições financeiras, as condições emocionais se conectam em teias, em hubs que a gente chama, no cérebro, para tudo isso, em conjunto processamento, fazer com que o paciente sinta dor. Por que você tem que seguir o contrassenso? Porque quando você segue o contrassenso, você perde aquele princípio do Descartes. Eu estou com o computador aqui aberto, eu estava assistindo uma aula, não sei se vai dar para mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Eu estava assistindo uma aula de um PhD da Universidade McGill, no Canadá. Numa plataforma virtual que a gente assina. E a gente estava, antes de fazer a live, a gente estava vendo isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver para vocês aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a plataforma, aqui é o cabo do tripé. A gente estava assistindo essa aula desse PhD lá da Universidade do Canadá. E ele está me ensinando um novo conceito chamado abordagem inativa. Você já ouviu falar de Inactive Approach? E ele está me ensinando aqui que a abordagem inativa chegou na Inglaterra para tapar os buracos que o modelo biopsicossocial deixa. Veja só, a gente trabalhava para tratar dor com um modelo biomédico de atenção à saúde.
E aí veio um modelo agora biopsicossocial para tapar as lacunas que o modelo biomédico deixava. E agora, em primeira mão, eu estou vendo aqui um professor da Universidade Canadense me ensinando uma abordagem nativa. E nessa abordagem nativa, ele vem tapar os buracos do modelo biopsicossocial. Então, é muito boa essa passagem de conhecimento para você seguir o contrassenso, porque isso aqui é recente, isso aqui é de junho de 2020. E amanhã não, que amanhã é domingo, né? Mas segunda-feira lá no consultório, eu já vou estar aplicando isso aqui nos meus pacientes. Quando 95% dos fisioterapeutas só vão começar a aplicar isso aqui daqui a 10 anos. Você entende como você deve ser para estar à frente do seu tempo, para seguir o contrassenso, para gerar resultados mais rápidos e mais duradouros? Terminar essa aula aqui, eu vou assistir uma aula de exame físico com ninguém mais, ninguém menos do que Shadcock. Você já ouviu falar de Shadcock? Autor do livro Testes Ortopédicos em Fisioterapia, papa da fisioterapia musculoesquelética mundial, já foi editor-chefe de diversas revistas internacionais. Vou estar aqui com ele aqui assistindo uma aula. Então, você precisa seguir o contrassenso. E eu não sei quantas vezes eu vou ter que falar isso. E eu não sei o que é que você vai entender como contrassenso na sua prática clínica. Mas se você não pensar fora da caixa, não pegar o que é recomendado no senso comum e contestar, você não vai ser um ponto fora da curva. É aquela história. Se você tá com sua namorada passando, sei lá, numa avenida famosa, sei lá, em Nova York, você tá vendo duas cafeterias, vocês querem tomar um café. Uma tá com a fila muito grande e a outra tá vazia. Se vocês estiverem com pressa, vocês vão na vazia, mas vocês estão viajando, passeando, vocês vão na que tá cheia. Por quê? Como tem muita gente procurando, o nosso sistema límbico entende aquilo ali é bom. Tem muita gente procurando, então eu vou também porque esse café deve ser gostoso. Só que isso é um gatilho mental que a gente chama de maioria magnética. É comportamento de manada. Onde todo mundo está indo, você vai também. Caramba, todo mundo está fazendo osteopatia, bora fazer osteopatia também. Todo mundo está fazendo acupuntura, bora fazer acupuntura também. Todo mundo está fazendo Mackenzie, vamos fazer Mackenzie também. Você precisa enxergar o que todo mundo não está fazendo. Parar e analisar. Se todo mundo está indo por ali, será que eu vou me diferenciar também indo por esse caminho? Então, se você não segue o contrassenso, a gente nunca vai ter resultado, nunca vai ser um ponto fora da curva. Beleza, galera? Chegou mais uma pergunta aqui. Vamos ver se dá para responder. Cadê? A pergunta de prospecto. Não. A gente não atende plano de saúde. Nosso serviço é só particular, tá? Obrigado pelo seu interesse. Deixa eu ver. Mais nenhuma pergunta. Então, galera, eu espero vocês dia 2 na Jornada do Expert. Se você não se inscreveu ainda, clica no link do perfil, deixa seu e-mail lá, confirma que não é robô no seu e-mail, se inscreve, que essas 20 lives vão mudar a sua perspectiva sobre tratamento da dor, beleza? Grande abraço e movimento é vida.